nós vimos na aula passada que a ansiedade ela vai apagando a nossa chama, ela vai diminuindo gradativamente até que se apague. Ela vai apagando e nós não vamos percebendo, porque nós vamos acostumando a ter essa diminuição. E nós sempre colocamos esse apagar, né, essa carência na parte da vida, que ela é estressante, das tarefas. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente chega no auge da ansiedade, nós não percebemos. Nós vimos também que existem 4 causas principais da questão da ansiedade. Uma delas é a predisposição genética, a outra são traços de personalidade, nós vimos o ambiente e a história de vida. Vimos que a ansiedade é o mal do século, né? Vimos que nós aqui no Brasil, pós-pandemia, temos mais de 40 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade e de depressão. É muita gente, poucas pessoas preparadas, né, para essa realidade. Vimos, então, o que é a ansiedade, né? Que a ansiedade está ligada ao medo. Os dois caminhos juntos. Não dá para falar de ansiedade sem falar de medo, certo? E essa é a principal diferença que nós precisamos saber identificar e até explicar para os nossos pacientes. Então, quando nós estamos lá fazendo uma profunda investigação do que o nosso paciente está trazendo para a gente através da ansiedade, através do método, né, de todo o método do terapeuta da alma, a gente vai identificar se aqueles sintomas são normais ou se são patológicos, certo? Normal, o que é normal? Fico ansioso diante de uma prova, vai acontecer uma festa, e eu estou ansiosa, vou fazer a viagem dos meus sonhos, quero passar num concurso, quero comprar minha casa própria, então aquela ansiedade normal. Mas a ansiedade patológica é aquela que nos causa paralisação e esquiva. Ela causa problemas para a gente. Ela causa uma situação de que não nos faz caminhar. Então, agora que nós entendemos isso, nós vamos compreender que a ansiedade patológica não é uma coisa só. Eu tenho ansiedade. E nós precisamos agora, como especialistas, entender que são várias doenças diferentes e com características diferentes que formam o grupo dos transtornos de ansiedade, tá? Então, nós precisamos compreender que a ansiedade patológica, a pessoa fica paralisada, isso aqui é uma coisa que nós não podemos esquecer, ela fica paralisada, com medo do que precisa enfrentar ou foge. E essa é uma característica muito importante na hora em que nós estamos fazendo anamnese. A pessoa fala que ela relata que ela está com medo, ou que ela tem procrastinação, ou que ela não toma decisões, ou que ela deixa de fazer determinadas coisas que precisa fazer por medo, certo? Medo do que o outro vai falar. Então, quando esses sintomas chegam até nós, tem que levantar um alerta. E isso aqui pode ser uma ansiedade patológica. E aí nós precisamos identificar. Identificar o quê? Este alarme. Porque o que é a ansiedade patológica? Ele é um alarme que ele foi feito para disparar diante de ameaças reais que a pessoa passou ou situações inadequadas, ou ela imagina que vai acontecer. E isso é uma reação que não é apropriada. Eu vou lá no futuro, busco aquela situação, será que aconteceu isso? Eu vivo aquele medo, aquela coisa que vai acontecer, e é tão desproporcional que me causa sensações físicas. Quando isso é falado dentro da nossa anamnese, o que acontece? Nós temos que começar a perceber e perguntar as reações, os sintomas que ele está apresentando. Então, uma coisa muito legal é entender como que a ansiedade funciona,
como que ela funciona, e a gente começar a fazer as perguntas. Por isso, nós vamos estudar cada uma delas detalhadamente, ok? Então, o que nós precisamos entender? Que para tratar a ansiedade, nós precisamos oferecer o tratamento adequado. Mas para que nós precisemos oferecer esse tratamento adequado, nós precisamos entender qual ou quais são os tipos que o paciente sofre. Porque senão você vai tratar os sintomas. O paciente sempre vai dizer para você que ele é ansioso. E nós costumamos falar a ansiedade. Mas qual ansiedade que a pessoa tem? E aqui entra o diferencial de nós conseguirmos compreender o que é esta ansiedade. Como que ela funciona dentro da cabeça do nosso paciente, como que ele reage. E essa reação e esse pensamento são os alertas para que nós, terapeutas, consigamos identificar o tipo para que nós possamos oferecer o tratamento correto.